Sejam todos muito bem-vindos a mais esse podcast, mais essa edição aqui do podcast Glow Up. O nosso intuito aqui é te inspirar e te transformar, mas para isso você tem que ter atitude para mudar a sua vida. E aqui, nesse podcast, eu trago sempre convidados que vão fazer o primeiro passo, que é te inspirar a fazer essa mudança, a ter essa atitude que você precisa para você mudar a sua vida. Porque todos nós estamos nesse mundo para cada dia a gente buscar ser melhor, não é mesmo? Então, fica aqui comigo hoje. Nesse podcast de hoje, eu tenho uma convidada. Olha, gente, eu acho que é o sonho de toda a gente, viu? Se eu falar o que ela conquistou, vocês vão falar, olha, eu quero também. Eu também quero, viu, gente? Olha, é a reformada, só vou dar estoque, é a reformada mais famosa de Portugal. Seja bem-vinda, Rita! Olha, eu vou fazer uma pequena apresentação primeiro aqui, Rita. Nossa, eu sempre fico meio envergonhada com essas apresentações. Vamos lá, vou corar. Olha, a Rita Pissarra, ela reformou-se com 44 anos após alcançar a independência financeira. Encerrou sua carreira, ela literalmente saiu da maior empresa do mundo. Sabe qual, gente? A Microsoft. Ela trabalhou durante muito tempo, ela desempenhou várias funções de liderança em empresas de renome, né? A Microsoft e a Deloitte. E entre essas posições, ela foi diretora financeira da Microsoft aqui de Portugal, que foi sempre o sonho dela. E eu acho que, assim, gente, é o sonho de muita gente pegar cargos assim em grandes empresas, não é? E sabe o que ela fez? Pediu demissão, né? Para se reformar aos 44 anos. Quem não quer isso, né? Então, nós temos muito para aprender com ela. E ela seguiu sua carreira nesse período de trabalho, né? Assim, nesses anos que nós vamos descobrir agora. Ela trabalhou, gente, em vários países. Espanha, Brasil, França, Estados Unidos, Portugal. Em 2016, Rita Pissarra foi reconhecida como a melhor gestora financeira da Microsoft da América Latina e conquistou diversos prêmios ao longo do seu percurso profissional. Parabéns! Adorei, gente. Adorei. Obrigada, Rita, por ter aceito o meu convite, por estar aqui conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui com você e com todo mundo que nos está escutando em casa. Gente, olha, eu acho que assim, a primeira coisa, produção, eu estou com dúvida agora se eu posso continuar olhando por aqui, não preciso ficar na minha câmera geral, não, né? Olha, gente, Rita. Nossa, isso está com um ar delicioso. Eu não sei nem por onde começar, mas hoje, nossa, tá lindo, lindo. Hoje o nosso podcast, gente, é muito chique, que nós temos aqui essa mesa toda montada pelo chefe Márcio Ricci. Então, ele montou aqui para nós essa mesa. Enquanto nós vamos ter esse bate-papo aqui, vamos comer essas delícias aqui. Rita, e bater papo, né, gente? Que eu acho que toda a gente aí já está curioso para saber como que foi essa sua jornada, Rita. Me conta um pouquinho, assim, para as pessoas lá de casa entender como que foi essa jornada sua de chegar ao topo, né? Porque diretora financeira numa grande empresa como a Microsoft, como que foi essa jornada de chegar no topo e ainda receber prêmios, tudo? Como que foi essa jornada? Conta pra gente. Olha, começou, né, muitos anos atrás. Eu nasci em 1979 e sou a segunda filha de um casal de classe média-baixa aqui dos subúrbios de Lisboa. Para quem conhece da Serra das Minas, que não é conhecido por ser um dos lugares mais bonitos de Lisboa, claro. E ambos meus pais tinham 2 trabalhos para darem um pouquinho mais de conforto para mim e para minha irmã, para nada nos faltar. E foi mais ou menos quando eu estava no 10º ano,
décima série, como fala em português do Brasil? Não sei. Décima série. Que eu tive uma disciplina chamada TOE, Técnicas da Organização Empresarial. E aí é uma disciplina que falava meio de contabilidade, noções básicas financeiras, e me foi super bem. Eu acho que eu tive 19 de 0 a 20. E o professor falou, se você tem tanto jeito para isso, né? Se você foi tão bem, eu acho que você devia ir para a auditoria, porque você vai trabalhar muito, mas vai ganhar muito dinheiro. E aquelas palavras do professor, elas estavam muito alinhadas com a educação dos meus pais, que sempre me passaram a importância do dinheiro, a importância de ter um trabalho que nos desse um sustento, que nos desse estabilidade. Então eu falei, isso parece uma boa dica do professor. Então, eu falei, vou fazer auditoria, vou trabalhar em auditoria. Desafio número 1. Fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade, então fazia ideia de que para ser auditora você pode tirar economia, gestão, né? Tem um monte de curso que você pode tirar. Eu pensava que você tinha que tirar auditoria para ser auditora. Então, eu fui para a única faculdade em Portugal que dá um curso de auditoria, que é o ISCAL. Fui muito feliz lá, né? 4 anos trabalhando muito. E depois, quando terminei o ISCAL, eu me candidatei às 4, na altura 5 big companies de auditoria, né? Que era a PwC, Ernst Young, KPMG, faltam algumas, e a Deloitte, está faltando uma, não sei qual é, mas eram 5. E Arthur Andersen, que depois faliu. E então eu consegui entrar na Deloitte, e tal e qual como o professor previu, eu trabalhei muito. Então, falando muito das 8 da manhã às 3 da manhã, todos os dias, muito, 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 muito. Então, foi difícil, não fui ganhar muito dinheiro, fui ganhando algum, mas, acima de tudo, trabalhando muito, ganhando muito currículo, muitas competências, mas a um custo muito grande de não ter equilíbrio entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Então, houve um dia que eu estava assistindo na TV, porque eu estava comprando uma televisão no shopping, e houve um jogador de futebol do Benfica, que é o Fer, e ele morreu, assim, direto na televisão, ele teve alguma coisa no coração e ele morreu. E nesse instante que você vê uma pessoa aparentemente saudável, né, que faz exercício físico, um desportista, cair assim, inanimado no chão, muda algo na forma como você vê a sua vida. Então eu decidi, não, está na hora de eu deixar a Deloitte, eu preciso mais tempo para mim, eu não tenho namorado, estou sozinha, né? Estou ganhando algum dinheiro, mas eu preciso mais na minha vida. Então eu decidi sair, claro que mandei muitos currículos e tive a sorte de mandar um currículo para a Microsoft, de ser aceite e de entrar na Microsoft. Dentro da Microsoft, quase no primeiro dia, a minha chefe me perguntou, você já tem o seu plano de desenvolvimento de carreira? Eu falei, tem o meu quê? Não entendi. Olha, fantástico, olha. E eu falei, não. E ela, não, você tem que saber o que é que você quer ser para, né, fazer o seu caminho. Como eu sou muito ambiciosa e sempre fui, eu falei, eu quero ser a coisa maior no mundo financeiro que pode ser. O quê? Ela falou, a coisa maior é diretora financeira. Então é isso. É isso que eu quero ser. Então tudo bem, então faz o seu plano e vai chegar lá, boa sorte. Então, eu sentei com a diretora financeira da altura e falei, Fátima, o que é preciso, quais são as competências, o que é que eu preciso aprender para ser uma diretora financeira? E ela me falou um monte de coisas. Tem que ter visão estratégica, conhecimento do negócio, tem que saber gerir pessoas, um monte de coisas. Eu, tudo bem, apontei tudo e fiz o meu plano. Como é que eu vou desenvolver cada uma dessas coisas que ela me falou? Então, para desenvolver, eu tive que ir. Comecei aqui em Portugal, fui para Seattle, fui para Paris, fui para o Brasil, São Paulo. Aí eu tive em Miami, em Madrid. E em 2018, quando eu consegui desenvolver todas as coisas que as pessoas me falaram que era necessário, eu estava pronta. E me candidatei à posição, que ficou aberta, e consegui. Então, em 2018, eu consegui o meu trabalho de sonho, aquele que eu vinha trabalhando quase desde o dia 1 na Microsoft, de ser a diretora financeira da Microsoft Portugal. Uau, olha como que faz a diferença a gente encontrar as pessoas que falam as palavras certas e a gente tem que estar aberto, né? Porque ela podia ter dito, faz o seu plano de carreira, escreveu uma porcaria qualquer e nunca mais olhava para aquilo, né? Que é o que a grande maioria das pessoas faz. Né? Eu acho que até é meio difícil, porque quando a gente é pequenininho, todo mundo nos pergunta, o que é que você quer ser quando for grande? E a gente fala bombeiro, astronauta, não sei, a gente fala um monte de coisa. Mas a realidade é que a gente termina a faculdade, a gente entra no mercado de trabalho e a gente esquece de perguntar o que eu quero. O que é que eu quero ser quando eu for grande?
Não é? Esquecemos, porque quando a gente termina a faculdade, há muito mais profissões que a gente pode ser que não seja bombeiro, astronauta e médico, não é? Sem dúvida. E abram, assim, na verdade, hoje, faculdade, ela realmente dá uma bagagem para a gente, mas não quer dizer que, se você, por exemplo, fez aquela determinada, né, você fez, por exemplo, igual meu marido, ele é engenheiro mecânico, não quer dizer que vai trabalhar só como engenheiro. Você tem a possibilidade de trabalhar em N áreas. Né? Meu marido tirou economia e trabalha em marketing. Então, e é isso que é. Eu tirei a auditoria e fui para a diretora financeira. Mas o ponto aqui que é muito interessante a gente colocar, que é isso que aconteceu. A maioria das pessoas, eu acho que no desenvolver mesmo da vida, elas não perguntam o que eu realmente quero. E tem fases que a gente realmente não sabe o que a gente quer. Mas é importante ir trabalhando, nem que seja o próximo degrau. Isso. E não é errado a gente mudar de plano. O meu plano inicial era ser partner na Deloitte, né? Era subir o máximo que eu conseguisse na Deloitte. Mas depois eu percebi que não tinha o equilíbrio que eu queria, eu mudei o meu plano, não é? Não estava escrito em lado nenhum, porque ninguém me tinha falado o que era um plano de desenvolvimento de carreira. Só quando eu entrei na Microsoft é que eu soube que existia isso. Né? Mas não estava escrito em lado nenhum, só que eu fui traçando e fui mudando e fui adaptando e fui desenvolvendo, e é preciso muito esforço, é preciso muito empenho, mas a gente tem que ser verdadeiros também com a gente. Com a gente mesmo, sem dúvida. E agora me conta uma coisa, por exemplo, eu quero trabalhar um pouquinho essa parte, porque é uma da minha área, que é do coaching. Ok. Então, assim, o que é o objetivo do coaching? A gente trazer para a pessoa que ela tenha clareza. Quando você tem a clareza do que você deseja para a sua vida, é muito mais fácil você chegar lá. Verdade. Né? E nesse ponto é interessante, dentro das empresas, o que eu noto é que muitas empresas ainda não trabalham esse plano de carreira dentro das organizações. As pessoas estão lá literalmente só para executar a área que estão trabalhando. Né? E também acontece isso com empreendedores. Eu falo que a maioria das empreendedoras estão dentro do seu trabalho, mas também não tem aquela ambição sabe aquela ambição de fazer, aquela clareza do que realmente eu quero com esse negócio meu. E você, eu acho que focou um ponto muito interessante, que é ter ambição. É o primeiro capítulo do meu livro, chama Ambição. Mas é estranho como em Portugal, talvez seja assim no Brasil também, mas em Portugal é muito feio a gente falar que tem ambição, porque a ambição ela está muito conectada, infelizmente, com a ganância, que são duas coisas completamente diferentes. Para mim, a ambição é você querer ser melhor, é você chegar mais além, é você atingir os seus objetivos, para já ter objetivos, né? Senão você não tem como chegar lá. E tem a ver com essa superação, com essa atingir, com ser melhor, não à custa de outra pessoa. Isso é a ganância, né? Passar por cima dos outros, ser desmesurado, né? Isso é ganância, não é isso. Muito bem colocado. A ambição tem a ver com a gente, de buscarmos algo melhor, de atingirmos os nossos objetivos, de sermos excelentes, sermos tudo aquilo que a gente quer. Só que é triste, não é? Olhar para o país e você pensar, se você diz que tem ambição, que horror, é feio, não pode. E um outro ponto também dessa parte da missão, que muitas das vezes, como que está sendo para você essa parte assim de você, quando você estava dentro, eu vou falar primeiro nessa parte. Dentro da Microsoft, só o fato de você pegar o cargo como diretora financeira, só nisso desperta, né, comentários. Como que foi isso, essa trajetória para você de pegar um cargo? Você ficou com medo? Porque são responsabilidades novas. Como que foi essa transição na sua vida? Como que foi isso? Olha, foi uma subida, né? Foi uma evolução, teve os seus milestones, né? As suas stepping stones, como a gente fala em inglês. Mas eu acho que o síndrome do impostor, né? Essa sensação de que, mas será que eu tenho tudo mesmo? Que eu estou pronta mesmo? Será que eu vou saber estar nas reuniões? Será que eu vou saber todas as respostas? Será que eu estou à altura? Né? Eu acho que esse tipo de perguntas, pelo menos a minha acontece sempre, mesmo agora, né? E todos nós, não tem volta a dar. E eu acho que até é bem positivo, não é? Porque se você tiver uma atitude de eu já sei tudo, eu não preciso aprender nada, eu já domino, sabe? Você dorme um pouquinho à sombra da bananeira, como a gente fala. Se você...
É isso mesmo. É bem em português de Portugal, essa expressão. E se você tiver esse síndrome do impostor, você está sempre on your toes, né? Você está sempre tentando, ok, mas eu consigo cobrir todos os flancos, eu aprendi tudo que eu tinha para aprender, eu sei tudo aquilo que eu preciso. Eu acho que ter síndrome do impostor e ter essa sensação de estar sempre, ok, alerta, eu acho que nos faz bem, não é? Faz a gente aprender, faz a gente evoluir, faz a gente questionar o status quo, não é? Essa sensação de estar parado, eu acho que ajuda muito. E eu senti sempre isso nas minhas funções da Microsoft, né? Claro que dá aquele friozinho no estômago, mas uma coisa que eu aprendi é pior a gente falar que sabe e depois, quando na hora que tem que provar, não sabe. Do que primeiros 6 meses de alguma função que eu fiz, falar abertamente, olha, eu não sei, mas você me dá uma semana, eu vou investigar, vou aprender, vou perguntar e eu volto para você. Não tem nada de ruim com isso. Não, e é um ponto interessante de trazer, porque assim, ninguém sabe tudo, né? Não existe essa coisa. E está disposto a aprender. Eu acho que falta muito isso também. Às vezes, né, a pessoa não tem humildade de falar, olha, eu não sei isso. Né? Há um livro bem legal, que agora não vou lembrar do nome, claro, mas que fala do growth mindset, não é? Essa capacidade de aprender, estar em constante evolução, que é o contrário do fixed mindset, né? Que as pessoas eu já sei tudo, eu não preciso aprender nada, né? Ter essa capacidade de growth mindset, de estar em constante aprendizado, de até nos munirmos de uma equipa que tem outras competências, que é uma equipa diversa, que traz outras coisas que nós não temos, não é? Eu sempre nos todos os anos, 22 anos que eu trabalhei, eu sempre tentei recrutar pessoas melhores do que eu e que traziam competências puramente distintas das minhas. Eu tentei nunca contratar pessoas iguais a mim. Eu queria pessoas melhores do que eu e que traziam outras coisas para a mesa para eu poder me munir de todas as armas que eu podia, né? Se você não sabe a resposta, a segunda melhor coisa que você pode ter é ter um número de telefone ou ter alguém na sua equipa que sabe, não é? Que sabe, sem dúvida, sem dúvida. É isso que leva longe. Por exemplo, tem um livro também que eu li, ele é... Deixa eu tentar lembrar aqui o nome também. Não, pior que eu não lembro. Mas ele conta uma história do Ford, que o Ford, ele para montar o carro, né, em escala, então ele não tinha competência para isso, assim. Então o que ele montou? Ele foi em busca de pessoas, ele foi buscando mentes para montar na equipa dele, claro, para fazer as coisas acontecerem. Isso é o ideal. E essa jornada eu acho que você fez com maestria, né? Porque você saiu, assim, recebeu prêmios, tudo. Deixa eu só acrescentar uma coisa antes de você evoluir. Porque, por exemplo, quando a gente fala das empreendedoras, não é? Muitas vezes é one girl shot, né? A gente é uma pessoa empreendendo alguma coisa. E fazendo tudo, né? Que a gente faz tudo. Fazendo tudo, exatamente. Mas não tem vergonha nenhuma não sabe de contabilidade? Chama um contabilista para ajudar a gente. Não sabe de marketing? Não tem problema. Né? Às vezes pode não ter dinheiro para pagar, não, troca favores, né? Eu vou ajudar você com isso, você me ajuda com aquilo, né? Certeza que a gente consegue algum tipo de sinergia para chegar lá, né? Então temos que nos rodear de pessoas que nos vão ajudar e que trazem outras coisas para a mesa. Sem dúvida. E nisso também que você colocou do rodear de pessoas assim, é também naquela vertente da gente ter pessoas melhores em todos os sentidos, né? Eu acho que não é só no trabalho igual você fez, eu acho que na vida também, né? Sem dúvida. Quando a gente se rodeia de pessoas que são melhores do que a gente, meu avô sempre falava assim para mim, Raquel, você tem que andar com pessoas melhores do que você. E aí a pessoa quando ouve essa expressão pensa assim, você está, né? Que isso? É uma expressão estranha, né? Se você for olhar para um ângulo assim melhor do que eu, que sentido que é melhor do que eu? Assim, você pode até olhar assim. E, normalmente, você pensa que é melhor financeiramente. Não. Mas não é. É nesse mindset que você colocou. A gente tem que estar com pessoas que estão buscando evoluir. Essas pessoas, se você estiver junto, no mesmo barco, você evolui. Você faz o barco andar. Sabe uma pergunta? Sempre que eu recrutava alguém para a Microsoft, normalmente eu só queria fazer uma pergunta. Uau, olha, gente, vamos pegar essa pergunta. Não, e a pergunta que eu sempre fazia era: como é que você aprende? Uau.
Porque eu queria pessoas que estavam dispostas a aprender. Eu queria pessoas que estavam dispostas a evoluir. E quando você responde à pergunta como é que você aprende, você vai perceber se a pessoa gosta de aprender sozinha, se a pessoa gosta de aprender de livros, se a pessoa gosta de aprender a fazer. Né? Você vai tirar o perfil da pessoa Você pega o perfil de... Adorei isso. E você percebe também quanto é que a pessoa gosta de aprender. Porque se a pessoa bobear muito na pergunta, tipo, eu não sei, né? Você, putz, não aprendeu nada ultimamente? Tipo, não evoluiu nada? Já é um red flag, né? Já é um red flag. Se a pessoa, normalmente eu faço assim, assim, assim. Então a pessoa está em constante aprendizado. E aí você vê, ela aprendeu com a equipa, então ela não tem medo de perguntar, ou ela aprendeu com livros, então é uma pessoa mais teórica, eu gosto de fazer, uma pessoa mais prática. E eu sempre adorei essa pergunta e eu sempre fazia ela... Vou trazer para minha bagagem, adorei isso. Muito interessante, porque realmente você consegue, com essa pergunta, perceber o perfil da pessoa, realmente. Muito. E outra coisa também legal que você estava falando, que eu vejo muito em Portugal, é que as pessoas têm muito receio de contratar pessoas melhor do que elas, porque elas acham que vão roubar o lugar delas. Isso é ridículo, no mínimo, de dizer. Porque se você quiser evoluir, se você tiver uma organização e você quiser crescer, quiser mover para o próximo estágio, você precisa deixar alguém competente. Competente, não é incompetente, competente na sua função, né? Para você poder evoluir, sair e não ficar com o pé preso na sua última função, né? O que vai acontecer na organização se você não deixar alguém no seu lugar? Eles vão prender você. Você não pode ir enquanto a gente não tiver alguém treinado. E você tem que recrutar pessoas melhores que você tem que treinar essas pessoas, dar todas as ferramentas necessárias para que no momento que você quiser sair, no momento que você quiser evoluir, você deixe alguém no seu lugar, pronto a tomar as rédeas da profissão, a ajudar a empresa, e você pode evoluir o seu caminho e seguir o seu caminho. E isso é tão incrível, isso, né? Se a pessoa tem esse mindset de fazer isso, que é no sentido também, não é nem de pensar só no formato da empresa, mas de pensar na jornada que você fez dentro daquela empresa, que você fez uma jornada completa. Mesmo que você queira ir para uma outra empresa, você deixou uma jornada completa lá, você deixou alguém para pegar a sua posição, né, treinado. E a imagem que você deixa, né, que se a gente falar dos sponsors, que são aquelas pessoas que são as suas referências, se você evoluir assim, as pessoas vão olhar para você, putz, eu quero a Rita na minha equipe. Ela é uma pessoa que não deixa a empresa na mão, ela é uma pessoa que cuida da sua equipe, ela é uma pessoa que orienta e que faz evoluir os membros. Não é? Então, eu quero trabalhar para a Rita e eu quero ter a Rita na minha empresa, na minha equipe. Não é? Não é só pensar em você, tudo que você faz tem uma repercussão no mundo. Então, convém a gente olhar para os ângulos todos. Para os ângulos. Adorei. E quanto tempo você... Olha, gente, eu não sei se vocês notaram, assim, para quem está assistindo aqui o podcast, aqui, a Rita, ela é portuguesa. Eu sou portuguesa, mesmo de Portugal. E ela, quando ela viveu no Brasil. Então, assim, ela se adaptou ao português brasileiro. E me conta como foi sua experiência de viver lá no Brasil. Ai, nossa, foi assim um misto de emoções. Eu acho que o Brasil tem... Você foi para São Paulo, né? Eu estive em São Paulo. Okay. Eu vivia no Brooklyn, na Guararapes. E foi muito emocionante no sentido em que Nossa, o povo brasileiro, se tem povo para fazer festa, se tem povo para receber, é o povo brasileiro. Assim, eu nunca fui a uma festa que não fosse divertida no Brasil. Esquece as festas aborrecidas de Portugal, que ninguém dança, que ninguém vai, todo mundo tá ali, parece que comeu um ovo e que não quer fazer nada. Deixa eu beber, se não dá não sei quantos anos de azar. Boa. Então, eu gostei muito, churrasco de domingo, pizza sexta-feira, gostei de... É tão fácil, é tão fácil conseguir tudo aquilo que você quer, ajuda, babá, é fantástico, adorei. Assim, coisas que eu... menos gostou. Menos gostei. Eu não gostei muito da poluição. Okay. Assim, sem dúvida. São Paulo é uma cidade muito, muito grande, né? São 18 milhões de brasileiros, desculpa, portugueses. São 18 milhões de pessoas numa cidade, né? Portugal tem 11, então é uma realidade completamente diferente. Não gostei da falta de segurança, né? Isso é pior que
Eu tinha muito medo, assim, eu não saía de casa muitas vezes sozinha, eu tinha mesmo medo. Tinha medo de me perder, porque na altura que eu vivi lá o GPS ainda estava muito no início, então perdia muitas vezes o sinal, então como eu não conhecia, eu tinha medo de não saber voltar para casa. Ai. Isso para mim me dá uma aflição muito grande e depois de não saber eu não queria parar o carro para perguntar. Então era muito estressante para mim. E o trânsito? Nossa, trânsito, né? É quem fala ali não, quando o pessoal reclama de trânsito em Portugal, fala, assim, vocês não conhecem, ok? Vocês não sabem o que é trânsito. Não, houve uma vez que a gente estava no litoral paulista, a gente estava em Juqueí, eu acho que a gente demorou 10 horas para chegar em São Paulo. Eu tinha... Dava para ir de avião, de Portugal ao Brasil. Não, é terrível. Por exemplo, nós somos meu marido é de Belo Horizonte, então todas as vezes a gente desce em Belo Horizonte, a minha sogra mora no interior. Então, assim, 2h30 até chegar na casa da minha sogra. Mas antes era assim, todas as vezes que a gente chegava, porque é época de Natal, a gente ficava em torno de 6 horas no trânsito. Nossa! Ai, era terrível. Que sempre tinha um acidente, aí você ficava naquele trânsito. Era terrível, terrível, terrível. Brasil, infelizmente. E aí a gente só sabe quando o trânsito é terrível, é quando vem o pessoal oferecendo as garrafinhas d'água. Aí a gente sabe que está terrível, sabe? Mas essa é uma parte mesmo. Portugal tem muitas bênçãos e eu acho que o brasileiro, quando vem para cá, aí consegue valorizar esses pontos, né? E principalmente a segurança. Isso daí é o fator fundamental. Para mim foi difícil. Aliás, o que me fez sair do Brasil foi porque a gente estava na Bandeirantes, e a gente estava num táxi a caminho do aeroporto e no carro à frente da gente tinha uma BMW X6 e estava um cara entre os carros com uma mochila assim na frente. Ele sacou da arma, bateu no vidro da BMW X6, falando para ele baixar o vidro. A gente não ouvia o que o cara lá, mas deve ter dito, tô nem aí, é blindado, faz o que você quiser. E ele apontou a arma para a moça que estava no carro do lado, que era um Gol, e falou, se você não baixar, eu mato ela. E a gente estava no carro de trás, no táxi, o meu marido, eu e a minha filha, assim, me sentindo assim, desse tamanho. Eu falei, eu não fico mais aqui, eu quero ir embora. Não, é triste. Isso é uma realidade muito triste no Brasil e em outros países também, não, sem dúvida. É muito triste. Então, muito triste. Eu tenho saudades de todas as coisas boas, não tenho saudades das coisas ruins. Vamos esquecer essas coisas. Mas o Brasil me deu algo fantástico. A minha filha é brasileira, nasceu no Brasil. Não, nós temos uma filha da mesma idade, só que trocados. A minha nasceu cá e a sua lá. Exatamente. Ô, Rita, agora uma coisa que eu quero muito saber, que é o ponto, né, que daí nós vamos comentar mais, que é do livro dela, que a vida não pode esperar, né? E ela conta aqui no livro estratégias para você deixar de trabalhar. Então, aqui, olha, pessoal, então, compre já o livro da Rita, Estratégias para conseguir deixar de trabalhar. Quem que não quer, né? Eu acho que não é nem deixar de trabalhar, eu acho que você tem a opção de escolha. Né? Porque o que eu sinto que eu fiz, não é? Lógico que a propaganda fala que eu me reformei, eu me retirei em português do Brasil, do mundo do trabalho. Mas o que eu sinto que eu fiz, na realidade, foi comprar a minha liberdade. Que é a maior bênção. Quando a gente deixa a faculdade e a gente começa a trabalhar, a gente vende o nosso tempo, a gente vende a nossa liberdade em troco de um salário. É o que a gente faz. Sim. Eu dou todo o meu tempo, eu dou toda a minha liberdade, essa empresa, e a empresa nos dá um salário. O que eu fiz foi comprar a minha liberdade de volta. Foi falar, olha, eu não quero mais o salário que você tem para me dar, eu quero o meu tempo, eu quero a minha liberdade, eu quero escolher como é que eu vou passar todos os meus dias. Então, foi isso que eu fiz, não é? Porque tem um monte de... Não, mas você não se retirou porque você não ganha o subsídio da segurança social. Não, gente, vamos lá. Então, eu deixei o mundo corporativo. Então, o que eu falo no livro são os 4 pilares do sucesso, não é? Eu acho que as 4 coisas mais importantes que eu acho que eu fiz para conseguir esse feito. Não dá esperança que todo mundo consiga replicar exatamente o que eu fiz, né? Nem todo mundo vai ser CFO da Microsoft Portugal, né? Porque só pode ter uma vez, se todo mundo quisesse, não ia conseguir, né? Não dá para todo mundo, né? Mas eu falo sobre 4 capítulos, o primeiro tem a ver com a ambição.
né, que a gente já falou, escolher o que você quer ser quando você for grande, fazer esse plano para chegar lá, vai dar, depois tem muitos capítulos, claro, mas eu falo muito sobre ser excelente, e para ser excelente você precisa ouvir o feedback que as pessoas têm para dar do seu trabalho, para você melhorar. Mas o que é que acontece quando a gente recebe feedback, né, ou uma perspectiva menos positiva, mais construtiva? A gente fica na defensiva, a gente contra-argumenta, a gente arruma desculpa. Porque é que correu mal. Não, eu falo no livro, você tem que ficar caladinhos, meus queridos. Calados, ouçam o que a outra pessoa tem a dizer. Se não é claro, peçam exemplos, depois vão para casa refletir. Ok, ela me falou isso. É verdade? Não é? Eu posso fazer algo diferente? Ok, então vamos lá agir sobre o feedback, né? E não simplesmente ignorar. É tão ou mais difícil dar feedback construtivo como receber. Sem dúvida. E as pessoas não valorizam isso. Então, eu falo sobre essa ambição, sobre o ser excelente, sobre o progredir na carreira para alcançar os nossos sonhos, com muitas dicas, emigrar, avaliações, enfim, muita coisa, com esse objetivo de atingir o objetivo e ganhar mais dinheiro, claro. Não há mais responsabilidade sem mais dinheiro, né? Senão estão na empresa errada, muda de empresa. Depois, o segundo tem a ver com o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, work-life balance. Que né? foi que você percebeu que eu não tinha. Então, aí eu falo muito sobre o equilíbrio de 3 componentes que eu falo: o eu, os amigos e a família e o trabalho. Por quê? Porque quando a gente anda de avião, né, as aeromoças, em português, hospedeiras, comissárias de bordo, as aeromoças, elas falam, em caso de despressurização da cabine, vai com máscara. Em que a gente coloca a máscara primeiro? Na gente, né? Mesmo que tenha um filho bebê, a gente tem que colocar a máscara primeiro na gente. Porque se a gente não estiver bem, a gente não vai ajudar o filho, não vai ajudar o marido, não vamos ser o melhor profissional para a empresa onde a gente está, não vamos ser a melhor empreendedora para o nosso negócio. Não vamos. Só que a gente, muitas vezes, se esquece dessa regra básica. Ai, não, porque o filho não precisa, porque o marido precisa, porque a empresa precisa. E depois o que é que acontece? Burnouts, a gente fica doente, a gente não consegue... Não é? E muito. E nós temos mulheres, a gente tem uma tendência de doar muito, né? Doar muito na família, para os amigos, no trabalho. Né? E normalmente a gente se esquece, né? E abraça muitas tarefas. Né? Então eu falo muito sobre isso, várias estratégias de a gente olhar para dentro, a importância das férias, um monte de coisa legal que eu fui aprendendo ao longo desses anos. Depois o terceiro pilar tem a ver com o planeamento financeiro. Né? Porque é muito legal a gente falar, eu não quero trabalhar mais, eu vou fazer como ela, eu vou me retirar. Precisa de dinheiro. A gente respira ar, mas a gente não consegue viver do ar. Então, em 2006, um ano depois de eu entrar na Microsoft, meu pai faleceu de ataque cardíaco. Ele tinha 54 anos. Então, para mim... novo. Super. E a minha mãe faleceu com 59, uns anos depois, de câncer. Então, para mim, foi muito difícil. Eu estava no Brasil quando a minha mãe faleceu. Estava vivendo no Brasil, mas estava nos Estados Unidos numa conferência. E um ano antes da minha filha nascer. E nesse momento eu entendi que a gente nem sempre vive a quantidade dos anos que a gente quer, né? A gente pensa que vai viver até os 80, esperança média de vida 82, mas pode acontecer que você, né, infelizmente... A gente nunca sabe. Não sabe. A gente só tem um dia de hoje. Então, nesse momento, quando meu pai faleceu, eu decidi, não, eu quero me retirar, mas eu preciso de dinheiro. Então, eu tenho que fazer um planeamento financeiro muito apertado para eu conseguir esse feito. Eu vi, ok, então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso poupar dinheiro, ok. Então, vamos lá, eu trabalho durante 40 horas para ganhar dinheiro e não estou dedicando uma única hora a ver para onde é que o meu dinheiro está indo. Está errado. Então, vamos lá, controle de despesas, para onde é que o dinheiro está indo? Então, eu comecei a ver, ok, quanto é que eu consigo poupar? Comecei por pedacinhos pequenininhos e depois comecei a aumentar. Ok, agora vou cortar mais isso, agora vou cortar mais aquilo, agora consegui uma promoção, vou ganhar mais um pouquinho mais, não vou gastar mais, vou poupar mais. Isso foi em 2006. Comecei em 2006. 2006. Com esse plano. E depois percebi que, quando eu me mudei para os Estados Unidos, que foi logo a seguir o Brasil, eu comecei a perceber, não adianta só poupar, porque com a inflação come o seu dinheiro, não é? Vale a pena explicar a definição de inflação? Não. Ok. As pessoas sabem. Okay. Acredito que sim, a gente coloca embaixo. Exato. Então,
Eu percebi, não adianta só ter dinheiro poupado no banco, né? Eu preciso de investir para o dinheiro começar a trabalhar para mim. Claro. Né? Eu preciso que o dinheiro gere mais dinheiro e não fique lá sentado sendo comido. Então, como eu estava nos Estados Unidos, eu comecei a perceber, peraí, mas essa gente ela investe muito no mercado de ações. Eu quero investir também no mercado de ações. Como é que funciona? Então, eu comecei a ler muito, ouvi muitos podcasts, ouvi muita gente naquele... E você, como diretora financeira, não sabia de ações? Não, quer dizer, eu sabia das ações da Microsoft, né? O que é que fazia subir, o que é que fazia... Mas eu não estudava o mercado, não era uma coisa que eu me focasse. Não, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque é tão interessante. Porque quando a pessoa fala assim, ok, reformou-se, investe em ações, mas ela sabe, ela era diretora financeira da Microsoft. Não, nessa época eu ainda não era. Quem sou eu, né? Nessa altura eu ainda era uma controller, né? Uma controller meia júnior, meio caminho, digamos assim, meio caminho para ser diretora financeira. Eu ainda não era diretora financeira. Okay. Eu não nasci diretora financeira. O cargo foi em 2018. 18, ok. Isso. E então eu comecei a investigar e comecei a investir mais nas ações tecnológicas, que era o que eu conhecia mais, né, da Microsoft, onde eu conseguia perceber melhor os rácios e essas coisas todas. Então comecei a investir no mercado da bolsa, comprando ações e tal, e depois comecei a investir em casas. Em determinada altura eu estava vivendo fora, mas tive uns amigos meus aqui de Portugal que falaram que Portugal estava com muito turismo. Como assim turismo? Ninguém vai para Portugal, para Lisboa, todo mundo vai para o Algarve. Aí é que tem turismo, os ingleses, os alemães. Não tem, os alemão em português do Brasil. Os alemães, os alemão. Diferente. E começaram a falar que tinha muito turismo em Lisboa, mas como assim? Então, a gente veio a Portugal fazer uma visita de Natal, eu acho, começamos a ver que havia muito turismo. A gente falou, vamos ter que começar a comprar casas, eu acho que é um bom investimento. E a gente começou a comprar, juntávamos dinheiro, comprávamos uma, juntávamos mais dinheiro com o rendimento daquela casa, mais algum junto e poupado, íamos comprando outra. E você, para comprar as casas, assim, era só do seu rendimento do seu trabalho ou você buscava no banco também? Não. Era dinheiro do trabalho e dinheiro das ações e da casa, de uma primeira casa. Pois a segunda casa já dava dinheiro da primeira já dava dinheiro para a segunda e a primeira já dão dinheiro para a terceira. Então você comprava um para depois ir para o próximo? Claro, sempre girando mais dinheiro. E eu nunca gastava esse dinheiro. Ou seja, não era para meu consumo, o dinheiro das ações e o dinheiro das casas, não era que eu gastava em mim comprando porquerias na realidade. Eu vivo um estilo de vida muito minimalista, é um dos capítulos que está no livro, que é viver sem coisas, né? Sem passivos, assim se chama, né? Que é comprar... Eu gosto de comprar ativos, que são coisas que geram rendimento, e não comprar ativos que são coisas que só geram despesa. Então, eu deixei de investir em comprar roupa todos os dias, não é? Tem pessoas que vão na Zara, mais uma coisinha, eu não faço isso, eu não tenho um carro de alta cilindrada, podia, mas não me vai trazer felicidade e é um custo. Então eu comecei a perceber, quais são as coisas que efetivamente me trazem felicidade, que eu quero continuar a investir dinheiro ou que me trazem rendimento, e as outras coisas que eu simplesmente vou deixar de investir, vou deixar de gastar dinheiro, porque não me trazem felicidade e são passivos, eu quero tirar e eliminar da minha vida. Então, o terceiro capítulo tem a ver com isso, ou seja, poupar, ter o controle das nossas despesas e depois investir de forma diversificada, sendo que a primeira coisa que a gente deve fazer com o nosso dinheiro é fazer um fundo de emergência. Então, a gente poupa, antes da gente começar a investir, a gente deve ter 6 vezes os nossos gastos mensais. Então, imagina que você gasta o seu salário todo e você ganha 1.000 euros. É bom a gente fazer nessa base, porque o salário mínimo está 800 e pouco. 800 e qualquer coisa. Vamos fazer 1.000. Vamos fazer 1.000 que fica redondo. Então, primeiro você tem que ter 6.000 euros, se você ganhar 1.000 euros, se você gastar 1.000 euros, tem que ter 6.000 euros poupados. E fica num depósito a prazo, algo que tenha uma liquidez imediata. O que isso quer dizer? Que você, se você precisar, você vai lá e tira o dinheiro e está disponível na hora. Então, você precisa ter 6.000 euros poupados, ou o que é que seja os seus gastos mensais vezes 6, para fundos de emergência. Imagina que você bate com o seu carro, só tem um seguro contra terceiros e você precisa arrumar o seu carro.
Então, esse fundo de emergência serve para isso. Aconteceu alguma coisa de saúde, né? Qualquer coisa. Está lá. Precisa de emergência, fazer uma viagem para o Brasil de volta, que aconteceu alguma coisa, o dinheiro está lá. Depois disso, você pode começar a investir. Mas a primeira coisa que você tem que perceber antes de investir é perceber qual é o seu perfil de risco. Tem gente que é mais confortável com risco e tem gente que é menos confortável com risco. O que é o significado do risco? É de você perder todo o seu investimento. Okay? Às vezes as pessoas pensam, isso tem muito risco e o risco é de ter pouco rentabilidade, é de ganhar pouco dinheiro. Não. O risco é você perder todo aquele dinheiro que você pôs naquele investimento. Então, tem gente que está mais ok com isso e tem gente que está menos ok com isso. Okay? E há investimentos que têm mais risco e há investimentos que têm menos risco. Então, por exemplo, se você investir num índice bolsista, tem menos risco do que se você comprar criptomoedas, por exemplo. Mas aí a gente precisa perceber qual é o nosso perfil de risco. E só cada um de nós consegue responder essa pergunta. Não adianta a gente fazer um investimento só porque alguém do nosso lado fez, porque eles têm um perfil completamente diferente do nosso, não faz sentido. Okay? Então, nós temos que investir em nós, investir no nosso conhecimento, para depois fazermos a decisão. Eu ia ressaltar isso, porque ações não é uma coisa simples. Você tem que realmente estudar e entender, porque senão realmente, se você entrar, você perde o dinheiro. Pode perder, sim. Pode perder, pode ganhar. É um risco, né? Tem risco associado. Tem risco de perder, o risco de ganhar. E qual a porcentagem você indica para colocar do valor desses 1.000 euros em ações? Aí depende do perfil da pessoa. Pode ser pessoas com bastante risco que podem pôr tudo. Depende muito do perfil da pessoa. Mas normalmente 1.000 euros, a pessoa assim, é uma renda, assim, né? A pessoa não tem muitos recursos. Então, vamos imaginar uma pessoa que conseguiu juntar esses 6.000, né, 6 vezes, e tem esse 1.000 euros lá que recebe mensalmente. Claro, ela tem os custos dela de vida em torno desse 1.000, que a gente sabe que hoje em dia não dá para fazer muita coisa. Só a renda, né? Se a pessoa pagar a renda, renda aqui em Portugal é o aluguel. Isso. Se você pagar aqui o aluguel, só nisso já foi boa parte do seu dinheiro. Mas lá está, por exemplo, o percentual que deve ir, eu explico isso no livro. Se você ganha 1.000 euros, o custo com a sua renda, o custo com o seu aluguel, devia ser só 30% disso. Então, você deveria pagar de aluguel 300 euros. E que não existe isso. Né? Não existe em Portugal nesse momento. Porque está um desequilíbrio muito grande. Eu acho que tem muita gente vindo para Portugal pensando que vai ser rico e que dá muito dinheiro, mas não dá. Não dá. Não dá, gente. É um país para ser feliz, não é um país para ser rico. Adorei. Essa é a grande diferença. Se você quer fazer dinheiro, vai para o Brasil. Se você quer ser feliz, fica em Portugal. Feliz e seguro. Isso. Então, de 1.000 euros, 300, né, 30% devia ser o seu aluguel. E depois 20% para... Eu explico todos esses detalhes. Mas se você tivesse 1.000 euros, além desses 6.000 que estavam poupados, eu diria para a pessoa fazer um plano poupança-reforma. Por quê? Aqui em Portugal, a segurança social que vai pagar o seu salário na hora da sua aposentadoria, na hora que você se retirar, eles falaram, segundo o último estudo da Comissão Europeia, que você só vai receber 40% do seu último salário quando você se retirar em 2050. O que isso quer dizer? Imagina, chegou 2050, você esteve trabalhando todo esse tempo, até os 66 anos e 4 meses, que é a idade atual da reforma, você ganhava um salário de 1.000 euros e, de repente, o Estado vai pagar 400 para você. É difícil. Muito complicado. Como é que você, de repente, vai passar de viver de 1.000 para passar a viver com 400? Então, a minha recomendação é que as pessoas façam um plano poupança-reforma, onde fazem contribuições mensais, para que depois, na idade da reforma, recebam uma renda dessas contribuições. E, a partir disso, tem benefícios fiscais. Você vai pagar menos imposto de renda, que em Portugal chama IRS, Imposto de Rendimentos Singulares, tem benefícios fiscais e dá quase uma rentabilidade de 20% só nesses benefícios. Então, eu recomendo muito as pessoas fazerem um plano poupança-reforma. Adorei! Olha só, gente, quantas dicas
que a Rita dá nesse livro aqui. Quantas dicas. Olha assim, só esse resuminho aqui, ela já falou dos 4 pilares e está tudo aqui no livro. Super interessante, porque e é tão interessante que essa parte da reforma as pessoas não pensam. Não pensam mesmo. É porque a gente sempre acha que o governo vai pagar o que a gente merece, mas a realidade é que a segurança social está falida em Portugal. Tá, principalmente porque aqui assim, as pessoas vivem muitos anos e não tem e não está tendo muito natalidade. É, né? Isso. A gente tem a pirâmide demográfica está invertida, né? As pirâmides elas são assim normalmente e a pirâmide é assim demográfica em Portugal, ou seja, há mais pessoas velhas do que pessoas novas. Portugal, assim, tem quase. Eu estou em dúvida agora se é o 2º ou 3º país europeu mais envelhecido. A Itália está em primeiro lugar. Eu acho que Portugal está em 2º. O problema é que a gente vive demasiados anos. Isso que é bom, então, né? A gente tem que pensar isso. A realidade é que a gente tem um problema, né? As crianças que deviam ter nascido para contribuir para a segurança social quando as pessoas se retirassem, já não nasceram. Então, tem 2 hipóteses. Ou você faz um PPR, né, para ter esse complemento da sua aposentadoria, ou então a gente espera que a imigração, que as pessoas que vêm de outros países viverem em Portugal, que tragam filhos, que nasceram já, né, mas nasceram em outros países, que depois vão virar adultos e que vão trabalhar e que vão contribuir para a segurança social de Portugal. Essa pode ser um dos mecanismos de combater essa... Mas eu acho que é isso que eles estão fazendo. Por exemplo, aquele visto Gold também, né, de atrair a parte mesmo de migração, porque realmente, de certa forma, é aberto. Né? Então, assim, isso eu acho que a intenção do governo é mais ou menos nessa vertente. Uma das coisas que eu falo, assim, que de todas as nacionalidades, o que eu noto, é claro que tem seus pós e contras, tudo tem isso, né? Mas o que eu noto agora é que está vindo uma imigração brasileira muito boa, no sentido de que estão vindo muitas pessoas que estão realmente investindo o seu dinheiro em Portugal, gerando emprego, fazendo a economia girar, e isso eu acho que é muito benéfico, né? Às vezes, quando a pessoa fala, brasileiro, que não sei o quê, que não sei o quê. É claro, aqui assim, muitas pessoas saem, às vezes, igual você falou, Portugal também que o sonho americano. Né? As pessoas estão com a ilusão que aqui vai vir, vai fazer dinheiro fácil e tal. Se vem com isso, a gente já deu esse conselho. Não vai rolar. Não é aqui. Não é. Outros países irão fazer isso, esse não é. Se for de passagem. Exato, talvez de passagem. Mas aqui em Portugal, eu acho que assim, o brasileiro, no geral, ele gira muito a economia, porque é muito consumista. Então, nós somos consumistas. Eu, na verdade, eu nem me coloco nisso, porque eu estou 17 anos em Portugal. Então, eu acho que eu já virei mais portuguesa que brasileira, sabe? Mas, assim, onde eu vou, a gente vê brasileiro no shopping, a gente vê na praia, a gente vê nos lugares consumindo. E eu tenho muitos amigos que realmente estão investindo muito aqui. Então, isso é uma vertente que a gente tem que, né, olhar como uma parte boa do brasileiro fazendo para Portugal. Sem né? dúvida. E eu acho que o governo, essa vertente de abrir as fronteiras é muito nisso. Né? Mas, Rita, agora, tirando essa parte de Portugal e Brasil, para a gente encerrar aqui o podcast, para empreendedoras, né, que estão... Normalmente, empreendedoras fazem tudo sozinho. A gente cuida das redes sociais, né, você faz a prospecção, você faz isso, você faz aquilo. Então, para a empreendedora que está ali, né, nessa vertente do faz tudo, o que você sugere? Né? E, às vezes, o valor que ganha não dá também para as despesas. O que você sugere que poderia fazer uma empreendedora para realmente sonhar com essa independência financeira? Que não é nada fácil, porque a empreendedora está ali batalhando para manter o seu negócio. É verdade. Eu acho que são os pilares do livro, ou seja, é a ambição, sem dúvida, que a gente falou, não é? Ter essa ambição de crescer, de tornar um negócio melhor, de fazer dele tomar outras proporções, uma ambição de exportar, de abraçar outros mercados, então crescer, nunca descuidando, claro, o segundo pilar que a gente falou, do work-life balance, de se cuidar, e ter uma visão muito apertada das nossas despesas, o nosso planeamento financeiro. Porque o que eu vejo muito é que
Sim, os salários são baixos, sim, os rendimentos são baixos, mas eu também vejo muito na sociedade portuguesa que a gente não tem controle para onde é que o nosso dinheiro está indo. A gente passa 40 horas da semana ganhando dinheiro, né? Às vezes muitas horas mais, trabalhando para ganhar dinheiro, e depois a gente não passa uma hora da semana para ver para onde é que o dinheiro está indo. Então, muitas vezes eu ouço, não, mas eu não consigo, o dinheiro não chega, o dinheiro não dá, o dinheiro... Tá, mas você sabe quanto é que gastou em alimentação o mês passado? Ah, eu não sei. Como é que você pode dizer que o dinheiro não chegou para tudo se você não sabe para onde é que o dinheiro foi? Quantos cafés você bebeu fora de casa a €1,75 cada um fora de casa? Ai, bebi 2 por dia? Vezes 5 dias, vezes 4 semanas, dá um dinheiro. Há 4 milhões de portugueses que jogam em raspadinhas. Se for uma raspadinha por dia, que é €1 por dia, ao final do mês são 30 euros. Nossa. Em 1.000 euros é muito dinheiro. Então, eu acho que sim, os salários são baixos, sim, as taxas de imposto são muito altas, mas a gente precisa ter controle para entender para onde é que o dinheiro está aí. E se mesmo assim for curto, vamos voltar para a ambição. Então, como é que a gente consegue mais renda? Como é que a gente consegue uma renda maior? É com um segundo trabalho? Não tenho vergonha nenhuma em ter um segundo trabalho. Meus pais tinham um segundo trabalho. Eu tive um segundo trabalho que tinha Microsoft, e tinha que gerir as ações, e tinha que gerir as casas. É um segundo trabalho. Não tenho vergonha nenhuma ter um segundo trabalho. Se for durante um tempo, até o negócio ficar mais estável, por que não? Vai afetar um pouquinho o work-life balance? Vai. Mas eu, quando comecei a minha carreira, também trabalhei das 8 da manhã às 3 da manhã, durante 4 anos, para conseguir essa estabilidade que eu desejava, para conseguir esse currículo mais robusto que eu desejava. Então, não tem maravilha sem sacrifícios. Eu acho que as pessoas precisam... Não há uma receita mágica da gente conseguir uma retirada aos 44 anos sem sacrifícios. A questão é, a gente está disposto a fazer os sacrifícios que... Pagar o preço, né? Você está disposto a pagar o preço? É uma pergunta interessante. Agora, esse ponto que você colocou das empreendedoras é realmente importante, que é esse controle financeiro, para onde que vai seu dinheiro. Eu faço mentoria, então, às vezes, eu pego lá assim, as mentoradas, boa parte do dinheiro delas que entram, sabe o que elas gastam? É super importante a gente fazer network, que eu trabalho com essa vertente do network, é super importante fazer network, é super importante você aprender, você tá com essa vertente de buscar conhecimento, é super importante. Mas o que eu tenho visto é que muitas empreendedoras estão vivendo disso, achando que isso é o que pode trazer ali um contato, um network ali, que vai realmente trazer alguma venda. Mas, às vezes, elas não colocam no papel para ver que, como se diz, o investimento que elas estão tendo é maior do que está entrando. É o retorno, né? Tem que calcular o retorno. E aí, daí o que eu falo com elas é que tem que analisar. Você tem que analisar se mesmo. Não é ir em tudo. Você tem que avaliar o que realmente vai fazer a diferença. Sim. Qual investimento você ir num evento de network é um investimento. Isso. Né? Isso. Qual não, eu costumo brincar que as pessoas muitas vezes querem fazer todos os investimentos que vão. E eu costumo falar, olha, nem todos os investimentos são bons para se fazer, não é? Porque muitas vezes só o trabalho que você tem, a dor de cabeça, não sei o quê, o retorno é tão pequenininho que não vale a pena. Muitas vezes mais vale não fazer do que todo o trabalho que você vai fazer. Então, eu sou apologista, mas eu sou financeira, né? De sempre fazer uma análise de, ok, se eu investir quanto é que esse vai gerar? Vai gerar meio? Então não vale, vou gastar mais do que o que eu vou ter de retorno? Não. Lógico que se for para o posicionamento da marca, né, pode ter uma outra justificação. Mas, normalmente, se eu puser e não me der 1,2... Não vale a pena. Não mexe, não vai lá. Não, mas é bom. Então, assim, isso é um alerta, gente. Empreendedoras, fica aqui um alerta, que aqui, desde o início, a Rita falou de coisas muito importantes. Primeiro, você tem que ter clareza do que você quer. E, para isso, para você ter essa clareza, você tem que pensar o que eu quero do meu negócio, o que eu quero dentro dessa organização, onde eu quero chegar. Então, quando você falar isso, você já tem que fazer esse plano. Você definiu o que você quer, faz um plano, né? Vê ali o que você precisa, quais são as etapas que você tem que cumprir para você estar pronto, né? Para
pegar um cargo na empresa igual a Rita pegou, ou numa posição numa empresa, ou para mudar de empresa, ou até mesmo para você avançar com o seu negócio. Rita, olha, obrigada. Obrigada eu. Ai, gente, agora nós vamos aproveitar esse café maravilhoso do Delicioso. E obrigada por seu tempo, por ter estado aqui com a gente. Adorei esse bate-papo aqui. Não, foi um prazer estar aqui com você hoje, com todos vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Aqui não, vai sair com... Obrigada, Rita. Obrigada. Até o próximo episódio. Obrigada.